E aí, gente boa, vamos nessa? Ufa! Um dos meus seguidores me pediu para eu relatar sobre um assunto, sobre humildade. Humildade é uma palavra muito usada, digamos eu sou de Salvador, Bahia, Brasil, moro em Portugal há 20 anos, sou professor de educação física e sou diretor-geral do Less Health Club e do Love Health Club. E as pessoas dizem assim, então Alvinho, você tem uma origem humilde, você é uma pessoa humilde, o local que você nasceu é humilde. E eu fico sempre me perguntando o que é que a pessoa quer me dizer com isso, porque pobreza e humildade não tem nada a ver uma coisa com a outra, na minha opinião. Tem muitas pessoas que moram em locais pobres, tem muitas pessoas que são pobres financeiramente e que não são humildes. Então as pessoas gostam muito de dizer, mas é uma forma gentil de falar, olha, fulano é humilde. Então quer dizer, quem mora em casas assim como essas é humilde, e quem mora num prédio como aquele não é humilde? Quem mora em um prédio como aquele é humilde, quem mora num prédio como aquele não é humilde? Quem tem um carro como esse é humilde, e quem tem um carro de topo de gama custa 60, 70, 100 mil euros não é humilde? A humildade nada tem a ver com dinheiro. Humildade, eu conheço muita gente que não tem dinheiro, que é pobre financeiramente mesmo, e que é super arrogante, super mal educado. Então onde é que está o encaixe da palavra humilde com essas pessoas? Não encaixa. Você chamar uma pessoa dessa de humilde, eu acho que é uma loucura. Da onde vem essa palavra humildade? A minha mãe de santo, ela me diz sempre que dinheiro qualquer um dá, mas ouvido ninguém quer dar. Vamos imaginar o quê? Você tem uma pessoa que sabe que está passando por um problema difícil e que a pessoa precisa conversar, quer desabafar, quer falar com alguém, quer contar a sua história e quer dizer, olha, eu estou passando por um problema, as coisas não estão bem, as coisas estão difíceis, eu preciso de, como é que se diz, de falar com a pessoa, porque eu estou atolado, eu estou engargalado, eu quero falar. E você diz assim, não, toma aqui esse dinheiro, vai num psicólogo e conversa lá com um cara, entendeu? Que eu não estou para te aturar. E aí eu pergunto, houve humildade nesse tipo de situação? Quando você tira do seu dinheiro, dá para alguém e manda a pessoa dar uma curva e nunca mais aparecer na sua frente? Para mim, a humildade é aquilo que Jesus pregou. Isso sim é ser humilde. É você ouvir as pessoas, você ser paciente com as pessoas. Por isso que Jesus era judeu, não é? E foi criado pelo judaísmo, e ele, como é que se diz, veio com a proposta de amai-vos uns aos outros, não julgue para não ser julgado, atire a primeira pedra a quem nunca cometeu esse pecado. E isso é uma coisa temerosa para os comandantes, né? Para quem manda, para quem está no poder e que age com mão de ferro, não é? E a ferro, fogo e aço sobre aqueles que são subalternos. Então, quando Jesus chegou com esse tipo de discurso, foi o pânico geral, porque o Jesus não disse, não está escrito que ele disse que você tem que ser da religião X, Y, Z. Ele só disse que ele seria o caminho, a verdade e a vida. E quando você vai por essa linha de pensamento, você começa a não julgar as pessoas, você começa a ter mais calma na hora de apontar o dedo, você, nas atitudes que sabe que vai prejudicar terceiros, você deveria pensar duas vezes antes de fazer. Então,
quando as pessoas falam de humildade, eu tenho que ser humilde, ou ali é um lugar de pessoas humildes, ou nós somos humildes, eu fico muito confuso com esse tipo de afirmação, porque eu não vejo humildades nessas condutas, né? Nesse tipo de conduta. As pessoas não agem de forma humilde. Então eu fico perguntando, o cara me perguntou ao vivo, então o que é que eu posso falar, né? O que é que você acha da humildade? É muito complexo, não é? Porque eu penso que não tem nada a ver. Hoje eu estava elogiando uma aluna que nós estávamos conversando na última aula, não sei o quê, e ela é super jovem, e eu disse a ela, porque eu estou muito cansada, vim da faculdade agora, ainda bem que eu fiz essa aula que me desestressa. E eu digo, você está na faculdade, beleza, maravilha, não sei o quê, e eu digo, e você está cursando o que na faculdade? Ela falou, medicina. E eu fiquei parado assim, olhando para ela. Aqui em Portugal, para você entrar na faculdade pública de medicina, que não existe particular, você tem que ter médias, notas de 19.7, 19.8, 19.9, porque aqui vai de 0 a 20. No Brasil é de 0 a 10, não é? E aqui é de 0 a 20. Então você tendo 19.7, 19.8, 19.9, isso quer dizer que você, em certas matérias, é muito bom. Mas isso não faz de você melhor do que os outros. Porque se eu pegar uma pessoa que entrou para a medicina e pedir para ela e discutir com ela história, eu acho que ela vai ter muita dificuldade. Ou se eu for discutir com ela desenhos, artes ou arquiteturas, também vai ter dificuldade. Então veja que ela, e eu elogiei ela porque eu conheço ela, conheço o pai, conheço a irmã, treinam no Clube Pai há 6 anos, e são pessoas super, hiper educadas, mas super educadas. São pessoas que eu convivo com eles, eu não tinha mais pálida ideia de que a menina cursa medicina. Mas isso não faz dela melhor do que a senhora que faz o serviço de limpeza no ginásio. Então veja aqui, a humildade, eu entendo isso como educação. Educação. No caso, ela não é uma pessoa arrogante, nunca vi ela a demonstrar que é melhor do que os outros porque está cursando medicina. Mas eu já tive uma aluna que ela é médica e que ela odiava fazer medicina, odiava ser médica. Os pais obrigaram ela a vida toda a ser médico, porque eles queriam ter uma filha médica. O pai dela era gerente de banco, então obrigou ela a ser médica. Então ela dedicou a vida escolar dela toda para entrar na medicina. Entrou e ela me dizia, o que eu gostava mesmo era de ser professora de dança, assim como você, porque eu adoro dançar. Eu estou no consultório a contar, né, os segundos para vazar dali, para ir embora dali, para ir para as minhas aulas de dança. Então ela trabalha no consultório de forma obrigatória, né, porque ela é obrigada a estar lá, porque ela só sabe fazer aquilo. E depois ela vai 4 horas para uma escola de dança. E ela diz assim, e é só quando eu estou na escola de dança que a minha vida faz sentido, que eu sou feliz, que as coisas correm bem para mim. Porque enquanto eu estou no meu trabalho, veja, médica, enquanto eu estou no meu trabalho, eu odeio estar aqui. É o pior momento da minha vida. Tanto que eu saio daqui, pego os meus filhos, ponho na explicação, entende? E venho correndo para a escola de dança, faço 4 horas de aula de dança e depois eu pego os meus filhos da explicação e levo para casa. 4 horas, de segunda a sexta. E sábado e domingo, sempre que ela pode, vai também dar uma dançadinha. Então veja como são as coisas. Então quando você me pergunta ou fala comigo sobre humildade, eu fico muito confuso, porque para mim a palavra humilde seria o seguinte. Uma vez eu estava lá em Salvador, estava na pracinha, tem uma praça que tem perto do Colégio Luiz Viana, que eu, como eu sou filho do Candial, né, como moro no Candial,
Então eu estava já aos prantos, porque estava tentando resolver um problema de matemática, estava estudando, e eu não conseguia me desvencilhar daquilo. Vem um senhor e me disse assim, tá achando difícil, né, matemática? E ele era gari, é o senhor que faz a manutenção da rua, que limpa a rua. Eu fiz, tá muito difícil. Ele falou, você pode me ajudar? Ele perguntou, eu posso te ajudar? Eu digo, pode sim, por favor. Ele falou, olha, isso é assim, 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 isso é assim. E ele fez daquele problema que era tão confuso para mim, uma coisa simples. E eu consegui aprender. Fiquei muito admirado pela facilidade que ele teve para me explicar. E ele ainda disse, esses livros são muito desatualizados, vocês jovens pensam hoje de uma forma diferente, os livros deveriam ter uma atualização melhor, então isso dificulta a compreensão e vocês deveriam estudar melhor, se dedicar mais, vocês se dedicam menos. E tivemos ali a conversar sobre o sistema de educação público brasileiro e o senhor tinha grandes ideias. O que é que acontece? Esse senhor, ele é professor de matemática, ele tinha tido um desgosto amoroso, depois tinha também perdido um filho, a vida deixou de fazer sentido para ele, a matemática, apesar de ser fácil para ele lecionar, ele não queria mais estar em contato com jovens, adolescentes ou crianças, e ele dedicou-se a trabalhar no serviço público de limpeza da cidade, porque ele estava com os fones de ouvido, sozinho, fazia o trabalho dele e tinha uma vida sossegada, quer dizer, ele se anulou perante a vida. E teve aquela atitude humilde de vir me ajudar quando eu tanto precisava da ajuda dele. Então, para mim, né, respondendo aí ao que o meu subscritor pediu, para mim, a humildade, ela é justamente isso. É o poder que você tem em ajudar o próximo sem querer nada em troca. Porque a minha felicidade está conectada com a felicidade daqueles que me rodeiam. Quando eu estou feliz e falo da minha felicidade para quem está triste não entende da minha felicidade. E vice-versa, quando eu estou triste e alguém vem falar comigo sobre felicidade, a coisa fica difícil porque a pessoa não sabe o que é felicidade. A pessoa está ali e está muito triste. Então isso é uma coisa complicada. Valeu? Então eu quero deixar aqui o meu abraço a todo mundo. Se você tiver mais temas para a gente debater enquanto eu vier dando as minhas caminhadas, você é só mandar uma mensagem privada ou colocar aí. Se gostou, aperte aí o sininho, subscreva, pode enviar para os seus amigos e vamos lá ser mais humildes, porque uma das formas de você ser verdadeiramente feliz é você sendo humilde, né? Uma vida que vale a pena é uma vida em prol da felicidade daqueles que lhe rodeiam. Se você não consegue fazer isso, eu acho que a sua vida não vai valer assim tanto a pena como você gostaria. Um beijo, Deus te abençoe e fique com Deus. Valeu? Tchau, tchau.